Seja muito bem-vindo. Opa, que é isso? Tá estranha aqui a imagem? Que acontece aqui? Vamos deixar um pouco mais claro. Beleza, agora sim. Seja muito bem-vindo ao curso Expresso Clareza. Então, eu já comecei demonstrando para você o que eu vou fazer dentro da tua cabeça. Eu vou expressar clareza e você vai iluminar a sua mente e você vai expressar clareza para as outras pessoas. Esse curso rápido, prático, efetivo sobre comunicação, para você que quer melhorar a sua comunicação, torná-la mais direta ao ponto, sem ser ofensivo, mas sim assertivo. Você está no lugar certo. Meu nome é Igor Carboni e eu guiarei você por mais essa aventura juntos, rumo ao seu autoconhecimento e à sua vitória de maneira geral. Vamos lá. Já pega papel e caneta na mão. Eu sei que você tem o seu PDF aí para você acompanhar e tudo mais, mas a ideia é: bora estudar, bora aplicar. Seguinte, quando a gente fala de expressar clareza, estamos falando de duas coisas, basicamente: subjetividade e objetividade. O que é isso? A subjetividade é tudo aquilo que é relativo, é tudo aquilo que é individual, é uma interpretação que varia. E o que é objetivo? É tudo aquilo que é compartilhado por várias pessoas. Então, essa é a primeira premissa que eu quero começar a falar contigo hoje. Porque olha só, por mais que, né, pendrive novamente. Imagina que você tem esse troço aqui e você pode chamar isso daqui de qualquer coisa. Isso é uma classificação subjetiva que ou você ou uma cultura, através de um idioma, dá para esse objeto, mas o objeto existe, entende? O objeto está no que chamamos de realidade objetiva. Agora, o nome do objeto, aí é subjetivo. O nome que você quiser dar. É que nem aquele filme lá, muito tempo atrás, um filme pré-histórico, basicamente, né? Quando o cinema mal tinha cor. Que o cara naufragou e ele fez uma carinha numa bola e chamou de Wilson. É uma ação que o cara fez. Por quê? Porque ele estava loucaço na subjetividade dele e ele atribuiu uma personificação a uma bola. E depois o Wilson não sobreviveu. E o que acontece? Toda vez que você indulge, como assim? Toda vez que você mergulha muito na subjetividade, você se distancia das outras pessoas. Cada vez que você vai mergulhando no que é subjetivo, você vai se afastando dos outros. E isso é um caminho perigoso para você seguir. Sabe por quê? Porque se afastar das pessoas significa se afastar da energia. As pessoas, elas são retransmissoras da energia infinita. Já começa anotando isso daí. As pessoas são retransmissoras da energia infinita. E por mais que a sua subjetividade seja importante para você, ela não é para o outro. Pode ser duro ouvir isso, mas é a verdade. O outro não está nem aí para a tua subjetividade. O que o outro se importa? À medida em que você pode se conectar com ele. A partir do momento em que você se conecta com outra pessoa, você já não está mais na sua subjetividade. Você já criou um espaço comum. Tem gente que chama isso de realidade imaginativa, mas é uma conexão que é feita entre duas pessoas e a partir dali começa a se construir um conhecimento. Por exemplo, hoje o dólar, o seu valor é atribuído com base num lastro governamental que não tem uma contrapartida num objeto físico. Então, é apenas uma realidade imaginativa coletiva. Então, essa economia que está aí rolando no mundo, ela está baseada no dólar. E antigamente, né, pouco antes do presidente Ronald Reagan, o dólar ele estava pareado com o ouro. Então, uma medida de dólar, você podia ir no banco e trocar por ouro. Então, era como que um empréstimo, digamos assim, ou um valor de troca. E você chegava no banco e você podia trocar quantos dólares você quisesse pela quantidade equivalente de ouro. O que aconteceu? Essa medida ela foi extinta. Então, o ouro não está mais pareado com o dólar. O dólar ficou pareado com o quê? Com nada, com ele mesmo, entende? E aí, isso ficou. O sistema econômico ele ficou um pouco mais subjetivo por conta disso.
E aí, poucos anos depois, vai uns 50 anos depois, mais ou menos, surgiu o tal do Bitcoin. E o Bitcoin e qualquer outra moeda ou criptomoeda ou função econômica, ela tem a parte que é subjetiva e ela tem a parte que é objetiva. E por que eu estou te falando todos esses lances? Você pode ter uma subjetividade. Essa ideia do mercado de oferta e demanda e precificação de ativos que são completamente intangíveis, como uma criptomoeda, por exemplo, isso é subjetivo, mas existe um fator comum entre as pessoas, que une as pessoas. Então, por mais que você goste de viver num mundo de fantasia, por mais que você goste e, sabe, em ter o seu orgulho, a sua subjetividade e tudo mais, a partir do momento em que você não se conecta com as outras pessoas, isso tudo não serve de nada. Entende? Então, a ideia é, como é que você torna a sua comunicação mais clara? E o que é clarificar a tua comunicação? É torná-la direto ao ponto. É torná-la sem ambiguidades. O que é obscurecer algo? É tornar algo contraditório ou é afirmar algo que vai contra o que algo realmente é. À medida que você obscurece algo, você está tentando nulificar o valor de algo. Ou seja, você tentar obscurecer um significado é você tentar atribuir um significado que é o contrário do que realmente é. Isso é uma tática de obscurecimento da informação. Carbono, você está falando muito difícil hoje, só hoje. Normalmente você fala fácil, hoje está falando difícil. Então, esse nível de conhecimento é importante eu trazer para você como as coisas realmente são. Depois eu deixo mais fácil para você, tá? Quer mais fácil? Ó, vou resumir para você. Subjetividade ruim, objetividade bom. Foca nisso e já é, entendeu? Agora, para explicar por que que é ruim, por que que é bom, você precisa entender o que é clareza, o que é objetividade e por aí vai, beleza? Mas você quer o resumo? Pensa assim, objetividade. Quanto mais objetivo for, o melhor. Eu vou ter uma âncora na realidade. Significa que é para você ser 100% objetivo e cagar em cima dos sentimentos de todo mundo? Não. Mas é para você ter uma objetividade, sempre um referencial. É que nem uma pipa. Ela pode estar voando bem alto, mas tem alguém sempre segurando a pipa. Se ela voar demais e sair da tua mão, aí lascou, entendeu? Então sempre tem que ter uma linha que liga ao mundo real. A pipa só está voando porque tem alguém segurando e fazendo contrapeso com o vento. Só assim ela voa. Se você não está segurando lá, ela sai voando e vai embora. E nem voaria tão alto assim, diga-se de passagem. Da mesma forma, se você sempre tem uma âncora na objetividade, na realidade objetiva, você sempre vai poder voar cada vez mais alto, mesmo que seja com a subjetividade. Agora vamos definir o que é objetividade e o que é subjetividade, tá? Vamos lá. Essa aqui é mais uma introdução, tá? Eu acabei vendo aqui o meu roteiro, eu acabei me adiantando um pouquinho, mas é mais uma introdução. Vamos falar sobre o que é essas paradas nos vídeos subsequentes, mas tenha isso em mente. A subjetividade, ou seja, aquilo que é relativo, qualidades, adjetivos, fulano é chato, fulano é legal, sabe? Isso eu gosto, isso eu não gosto. Por quê? Porque me faz sentir bem. Tudo isso é subjetivo. Agora, dados concretos, fatos, isso é objetivo. Se você pauta uma decisão só por uma opinião subjetiva, imagina só você está numa empresa e você descobrir que o dono da empresa ou a dona da empresa, ela só contrata mulheres, só. Competência, esquece. Só porque é mulher, entendeu? E não pelo mérito, esquece mérito e tudo mais, só porque é mulher. Talvez você ficasse assim, estranho isso, né? Então, vamos pegar e reverter um pouquinho a situação para ver se te escandaliza. E se a pessoa só contrata homem cis, hétero, branco? Nossa, que injustiça social, não é mesmo? Então, por quê? Porque é um critério subjetivo. Aí você pode falar assim, não, mas tem muita coisa que é objetiva, associada a isso, não é subjetivo. Quanto mais pautado nos fatos for,
e nos fatos de agora, e não nos fatos de antigamente, mais você vai ter uma decisão mais acertada. Então, se a tua comunicação, quando você quiser falar algo para outra pessoa, ou pedir algo, ou negociar algo com a outra pessoa, quanto mais pautada em fatos for, melhor será. Isso não significa que você deve desconsiderar o outro ou a subjetividade do outro, mas apenas se ater aos fatos. E por que que a subjetividade, em contrapartida, ela acaba sendo ruim? Se a objetividade ela pauta nos fatos, a subjetividade pauta em ideias, em opiniões. Opinião é a commodity mais barata do mundo. Todo mundo tem uma opinião para jogar aí na tua cara. Agora, uma opinião de nada vale. Quer ver um exemplo? Loteria. Aí pensa assim, não, eu acho que vai cair tal número. É mesmo? Isso adianta alguma coisa? O que que adianta? Os números de fato da loteria, não é mesmo? Ou seja, aquilo que é a combinação do cofre, e não apenas um achismo, uma opinião. Ah, eu acho que vai chover. Isso não importa. O que importa é o fato. Então, cada vez mais que você se atém aos fatos, e cada vez mais que você não se incomoda com os fatos, melhor você estará e melhor a sua comunicação será. O que acontece? Tem gente que fica com melindre com o fato. Não gosta desse papinho de, realidade objetiva, algo que é factual. Pô, isso é desagradável, eu me sinto desconfortável ouvindo isso. Se você se sente desconfortável, cara, quer saber de uma coisa? Sai do curso. Vai fazer outra coisa. Só fica no curso se você realmente está disposto a se esforçar para ter uma comunicação melhor. Se não, fica no mundo de Alice no País das Maravilhas, aí tá tudo certo, tá? Porque cedo ou tarde, aqueles que vivem uma fantasia serão exterminados. Eles colapsarão a própria fantasia que estão construindo. Cedo ou tarde, as pessoas que ficam energizando, que ficam, sabe, fazendo força para viver uma ilusão, elas vão cair. E se você está caminhando nessa direção, você está caminhando na direção da fantasia, você está caminhando na direção da ruína. Então, a subjetividade ela é importante, ela tem a sua importância. Mas se você for colocar na balança o que é mais importante, sempre serão os fatos, sempre. Agora, o que acontece? Tem fatos que nós não sabemos medir, que nós não sabemos mensurar, o que não significa que eles não existam. Por exemplo, vamos supor que você tem uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo muito profunda, muito forte. E aí você tenta falar isso para outra pessoa, a pessoa fala, mas isso é um achismo seu, isso é ideia da tua cabeça. Isso não vai anular a tua experiência, mas é porque não se pode medir, nesse caso, o que você viveu, é que as pessoas, elas não dão moral para isso. Mas elas não agem por mal, você entendeu? Então, quando eu falo de verdade, de subjetividade, existe uma verdade e um fato, e existe uma opinião. Existe um fato consumado e existe uma impressão do fato. Uma coisa é tal coisa ter acontecido. Por exemplo, eu pego o pendrive, largo ele na mesa, ele cai. Isso é um fato consumado. Outra coisa é a sua opinião sobre o pendrive. Ele não vai cair, ele não caiu. É você tentar negar a verdade. E as pessoas cada vez mais estão agindo dessa maneira. Estão cada vez mais negando a realidade, negando o que é real, em nome de uma fantasia da cabeça delas. Mas sabe o que vai acontecer? Não vai mudar nada, a realidade sempre vai ser a realidade. Você pode tentar negar a realidade quantas vezes você quiser. Isso nunca vai alterar o que é verdadeiro, o que é um fato. E à medida que a sua comunicação souber disso, à medida que você manter na tua cabeça que o fato é o que vai ter a última palavra, você vai se ater aos fatos e ter uma conduta de vida baseada nos fatos. Então, você quer se comunicar com clareza, a sua comunicação é uma consequência do seu coração. A boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de subjetividade, ele está cheio de coisas que não têm nada a ver com a realidade. Lembrando, a realidade, ela é aquilo que é compartilhado. É aquilo que existe para você, para outra pessoa, para várias pessoas, para qualquer pessoa. Isso é realidade. Agora você pega, por exemplo, um relacionamento afetivo entre duas pessoas. Aí você tem as piadas internas de relacionamento. Já conhece alguém assim?
Cara, tinha uma época que eu me relacionava com uma pessoa e tínhamos piadas internas. E eram umas coisas assim, dá vergonha de você falar sobre isso, cara, mas tudo pela pedagogia. Então, sabe falar que nem bebezinho, você conhece alguém assim ou você já fez assim? De repente você fala, não, aqui não, cara, aqui não. Mas, na prática, quem sabe, né? Sim. Então, sabe, falar com vozinha fofinha e aquelas coisas que faz sentido para os dois na relação, mas não para quem está de fora, entende? Então é uma realidade que ela é compartilhada com duas pessoas. Isso é uma subjetividade. Agora, aquilo que é factual para qualquer pessoa, como por exemplo a física, como por exemplo a matemática, aí sim. E quando falamos de matemática, estamos falando de frequências também. Estamos falando de campo eletromagnético, de energia. Isso é um fato. E aí, talvez eu confunda um pouco mais a tua cabeça quando eu falo que o teu estado emocional, ele é um fato, e a tua frequência emocional é um fato. E você falar com entusiasmo e provocar um entusiasmo na pessoa é um fato. Isso gera uma reação fisiológica, ou seja, realidade objetiva. Então, não é que sentimentos são sempre subjetivos e não servem para nada. Eles são objetivos em relação aos efeitos físicos que eles têm a ver. Mas qual que é a causa do sentimento? É uma ideia fantasiosa, é um pensamento que não tem nada a ver com o fato? Entende como é delicado falar sobre esses dois assuntos? Porque a linha que separa eles é muito tênue. Uma coisa é você falar, vou pensar apenas naquilo que é verdade. Mas aí já ouviu aquela expressão assim, mas essa é a minha verdade. E essa é a sua verdade. Espera aí. Verdade é uma só. 2 mais 2 é igual a 4, sim ou não? Aí você pode pensar assim, não, mas tem que ver, é relativo. Essa relativização compulsiva das coisas, ela é uma espécie de efeito de uma causa que é a deterioração da sociedade. E é preciso você entender que a sociedade ela está em declínio para você não ir junto nesse declínio. Se você já ouviu, eu já estudei psicologia, eu já tive a oportunidade de presenciar muitos casos interessantes, e um deles foi presenciar uma pessoa que estava, digamos assim, no mundo da lua, né? Estava diagnosticada ali com uma certa esquizofrenia e não sei o quê. Quando você ouve a narrativa de uma pessoa como essa, cara, não faz o menor sentido porque ela não fala nada que está na realidade, isso tudo coisa que está na cabeça dela. Então, a partir do momento em que você entende que esse tipo de mentalidade subjetiva em excesso, que é chamado, né, nesses contextos nesse tipo de doença mental, você entende que, cara, é só você ter uma vida pautada na realidade objetiva, que isso é como se fosse um antídoto. Aí você vê que essa sociedade é uma sociedade cada vez mais decadente, doente mental, cada vez mais ansiosa, cada vez mais depressiva, cada vez mais maníaca, cada vez mais distímica, cada vez mais. E aí tem um monte de etiquetinha bonitinha que aqueles caras lá, né? É engraçado essa comunidade científica, né? Ela é tão sabida das coisas que considerava homossexualidade doença e depois deixou de desconsiderar. Aí tal coisa é doença e depois não é mais. Isso é doença, não é mais. Aí, mas é uma etiqueta, e por aí vai. E ficam criando etiquetas, aí tirando etiquetas, e sempre tentando explicar os efeitos ao invés da causa. Mas a partir do momento em que você foca no que é real, isso é um antídoto para a tua saúde mental. Aí, olha só, você pensa assim, mas eu sinto muitas inseguranças, e a realidade é uma realidade que me machuca. Não, cara, não está machucando nada, a realidade não está machucando. O que está acontecendo é, você está com um dilema mental, um dilema emocional, por conta de uma ferida emocional que não foi curada, por conta de ideias que estão conflitando dentro da tua cabeça. Você tem uma ideia para um lado, outra ideia para o outro, elas estão em conflito. Ou seja, você não solucionou e encontrou a unidade dentro da tua cabeça.
Porque quando você encontrar, pode ter certeza que você vai voltar para a realidade. Esse caminho pela subjetividade é um caminho que é como uma válvula de escape da dor não resolvida do mundo real, que o mundo real te infligiu. Esse mundo real, ele inflige dor, ele joga dor em cima da sua cabeça. E como é que você resolve isso? Você precisa conhecer a verdade, porque a verdade te liberta. Quando se fala, portanto, de comunicação, a gente tem uma comunicação que ela é excessivamente subjetiva. Como é que você consegue detectar uma comunicação assim? Muito uso de adjetivos, muitos adjetivos. Então, sabe, uma coisa excessivamente poética ou excessivamente dramalhona, sabe, uma coisa assim exagerada, hiperbólica, aquela coisa, sabe, teatral o tempo todo e tal. Ai, meu Deus do céu! Tudo esse exagero, essa dramatização das coisas é um sintoma de subjetividade. Você pega qualquer bilionário, você vai achar, os caras têm sangue frio, mano. Os caras pensam com racionalidade assim o tempo todo. Quanto mais racional você for, melhor você vai manusear a energia e, consequentemente, mais dinheiro você vai ter. Aí, o que o pobre acaba sendo? Muito mais emocional. Ai, só emoção, só drama, só novela. E, na prática, no mundo real, que é o que importa, aí fica sonhando. Ai, mas a novela, ai, mas isso, mas você não entende as minhas dores. Cara, todo mundo sente as mesmas dores, as mesmas frequências emocionais, entendeu? Então, são até os mesmos pensamentos. Ó, vou dar um exemplo para você. Há anos atrás, muitos anos atrás, eu escrevi alguns pensamentos que vinham na minha mente para tentar organizar as minhas ideias. E aí, eu tinha tido uma desilusão amorosa e eu pensei assim, nossa, quer saber? Esse mundo é tudo horrível. Todo mundo é ruim. E eu nem sinto mais nada. Eu já sofri tanto que eu não sinto mais nada, não sinto mais dor. Nossa! E eu escrevendo aquilo. E eu pensando, nossa, cara, eu cansei de sofrer. Aí, a situação ruim aconteceu comigo, estilhaçou os meus sentimentos, pegou, estourou o negócio tudo ali. E sabe, que dor, e que difícil e tudo mais e tal. Aham, tá. Cara, nessa época eu não tinha passado nem por uma vírgula do que eu já passei hoje. Nem uma vírgula, nada. Mas o que que acontece? Quando você não tem musculatura emocional, você se emociona com uma tensão emocional. Você fica emocionado. Sabe quando o desespero da pessoa é pior do que a dor que ela está passando naquele momento? Sabe a pessoa que, ai meu Deus do céu, e de repente ela é uma coisinha tosquinha, que ela exagerou dentro da cabeça dela porque ela ficou em pânico. Então, uma coisa é uma tensão emocional ou algo difícil emocionalmente de passar, um luto, uma perda, e tudo mais. Isso são coisas difíceis de passar, beleza. Outra coisa é você exagerar a situação e você piorar a situação por conta de um desespero emocional. Naquela época que eu escrevi esse texto, eu estava desesperado emocionalmente de maneira leve, sutil. E aí eu pegava aquela situação desagradável e ficava amplificando a importância dela para mim. Por exemplo, tive uma desilusão amorosa. Nossa, eu me senti péssimo e tudo mais, isso foi terrível, isso foi a pior coisa que aconteceu comigo e tal. Ou seja, eu estou amplificando o que já aconteceu. Já foi, esquece. Você entendeu? Já foi, cara. Agora, a partir do momento em que você fica amplificando uma memória ou amplificando uma impressão que você teve, você fica preso na subjetividade. Isso influencia a maneira com a qual você se comunica com as pessoas. Como é que você espera criar uma ponte de relacionamento com outras pessoas se tudo que você fala é em função de você, do que você sentiu, do que você é e tudo mais, e muito menos em relação ao outro? Como é que você espera ter uma negociação, nem que seja para ganhar um aumento do teu salário, se você só pensa em você? Se você, na hora de você se comunicar, você não traz um argumento que faz lógica para a empresa. Você não traz nenhum dado para embasar o teu argumento. Como é que você quer que as pessoas deem moral para o que você fala, se você só fala opiniões e não fatos? Se você não embasa aquilo que você fala com fatos, com coisas testadas de verdade.
Então, a partir do momento em que você fica só nessa subjetividade, só nesse mundinho e tudo mais, cara, cedo ou tarde, isso acaba criando uma desassociação, um desacoplamento das pessoas em relação a você. E aí a tendência é o quê? Virar uma espiral descendente. Aí a pessoa se isola, aí ela se sente mal, ela se culpa. E ó, vou te falar mais uma pesadinha. A culpa, ela só existe porque existe o orgulho. Só sente culpa quem é orgulhoso. Quem não é orgulhoso não sente culpa. Segura essa aí, dorme com esse barulho aí pra você, tá bom? Só sente culpa quem tem orgulho no coração. Coração altivo. Sabe coração orgulhoso? Se você não tem um coração orgulhoso, você não sente culpa. É diferente o sentimento. Você pode sentir tristeza. Ah, beleza. Vamos supor que você desapontou alguém que você amava, aí você sente tristeza. É uma coisa. Agora, sentir culpa, a culpa é em função do papel social que você acha que tem. É em função da imagem que você acha que precisa sustentar na sociedade. Você entendeu? Então, tudo isso são emoções e distorções de pensamento que afetam a distorção do que sai da sua boca. E se você quer ter uma comunicação clara, é preciso entender que toda vez que vier uma distorção da realidade na tua cabeça, e você internalizar aquilo e depois passar adiante, você vai afastar tanto a você mesmo da verdade, quanto as pessoas do entendimento recíproco com você. Você quer se expressar com clareza? Fechou. Só que para isso você vai ter que pagar um preço. Sabe qual que é o preço? O preço de você viver a verdade. Então vamos supor, tinha uma época que eu estava muito, muito, muito magro. Muito magro. E eu tinha emagrecido, foi uma espécie de efeito sanfona. Na escola, tiravam sarro porque eu era gordinho. Aí eu peguei, emagreci, passei fome, fiquei bem magro. Aí depois, eu precisava ganhar peso. Aí eu comecei a ganhar peso, aí eu fiquei gordo de novo. Então, assim, quando você se depara com os fatos, você aceita a realidade como ela é e você muda aquilo com base na realidade. Então, por exemplo, eu não gostava que me chamavam de gordo. Eu não gostava. Aí eu resolvi mudar. Só que o que acontece? Eu mudei por causa da opinião dos outros. Aí pararam de me chamar de gordo. Aí eu fiquei muito magro. Aí as pessoas começaram a falar: nossa, tá idético, hein, cara? Que isso, hein? O bagulho tá secando, parece um galho seco. Aí, ó, ó o grilo, ó o chassi de grilo aí, velho, e não sei o quê. Aí eu comecei a não gostar, as pessoas falando mal de eu ser muito magro. Aí engordei de novo. Porque eu sempre pautava o que eu fazia com base na opinião dos outros. Ah, mas os outros me fazem eu sentir mal ou sentir triste. Não, não faz coisa nenhuma. O outro não tem poder sobre você. Não, como assim, cara? Claro que tem. De repente, se a pessoa xinga. É lógico que palavras têm poder, não é mesmo? Então, uma coisa é a palavra ter poder. Outra coisa é ter poder sobre você. Aí são coisas duas completamente diferentes. Você entendeu? É que nem você, vamos supor, você sabe lutar, tá? E a pessoa ela é forte. No braço de ferro ela é campeã. E aí você, sabendo lutar, você sabe usar os arcos dos movimentos, os pontos de pressão e tudo mais, e você consegue desenrolar numa boa. E a pessoa, ela é forte, então ela tem poder. Mas uma coisa é ela tem poder, outra coisa é ter poder sobre você. São duas coisas completamente diferentes. Você pega um artista marcial e um cara que é muito forte, mas nunca lutou nenhuma arte marcial na vida. O cara, ele pode ter força bruta, mas pega um artista marcial para ver. O cara não consegue aplicar essa força. Por quê? Porque não tem força sobre ele. Então, uma coisa é a palavra ter poder, outra coisa é ela ter poder na sua vida. São duas coisas completamente diferentes. E como é que você treina essa autodefesa, digamos assim, subjetiva ou do seu coração? Da mesma forma que você tem a defesa pessoal em termos físicos, você tem a defesa pessoal em termos de palavras, em termos emocionais. Você deve se proteger emocionalmente. Você deve se proteger mentalmente. Porque o tempo todo vão querer agredir você. Vão querer bater em você e roubar a tua energia. Como é que você se defende disso? Aí tem várias coisas. Mas quanto mais
presença de comando você tiver, quanto mais conectado com Deus você tiver, com a inteligência infinita, quanto mais ancorado no mundo real você tiver, mais blindado você fica a esse tipo de coisa. E quando vier uma situação de confronto, você não vai se exacerbar e se desesperar, só porque alguém confrontou você com alguma coisa. Tinha uma época que eu fui palestrar para um grupo de jovens e tudo mais, eu estava falando sobre emoções, né? Suas emoções te derrubam ou te levantam? Esse foi o tema da palestra. Aí tá bom. E aí eu acabei falando sobre a minha experiência de vida e como eu acabei passando numa universidade federal, como eu já mencionei aqui nesses vídeos. E nessa época que eu passei, eu não tinha estrutura nenhuma. Foi justamente a época da cafeteira zoada, de comer hot dog no café da manhã e tudo mais. E eu passei estudando por conta própria. Teve outra época que eu estudei com cursinho, eu estudei com colegas e rede de apoio e monitorias e simulados, tudo fornecido pela instituição e tudo mais. E, sabe, um ambiente top, professores e tal, e dinâmicas, e musiquinha para você decorar a fórmula, sabe? E todo mundo junto naquela energia, e não passei. Por quê? Porque o emocional foi a diferença. Então, suas emoções, elas podem te derrubar, elas podem te levantar, depende de como você utiliza. E aí eu estava dando essa palestra lá, e no final da palestra, na hora das perguntas, teve um carinha lá que pegou assim, mas cara, isso tudo que você falou aí é uma porcariada só. Isso não presta pra nada. Isso tudo é pseudociência, isso não serve, é inútil. Perdi o meu tempo escutando isso daqui, sabe? Eu falei, é mesmo, cara? Então tá bom. Então, por que que você acha que você perdeu? É porque eu posso ter repertório, mesmo assistindo série, mesmo estando na subjetividade e tudo mais, aquela coisa toda. Ou seja, o cara, ele ficou em um estado de dissonância cognitiva. O que que é isso? Toda vez que você é defrontado ou confrontado com algo que vai muito radicalmente contra o que você acredita, você entra nesse modo de dissonância cognitiva. Então, você tende a rejeitar aquilo que vai contra a sua crença. Quando você não é maduro emocionalmente, tá? Quando você é maduro emocionalmente, você tem Aristóteles, por exemplo, que dizia que o sinal de maturidade é você conseguir entreter uma ideia sem tomar essa ideia como verdade ou internalizá-la para você. Como assim? É você, a pessoa fala alguma coisa, você fala, ah, é mesmo? É por quê? E tal, ah, então tá bom, então beleza. E você entrete a ideia, mas sem absorver ela para você. Então, no caso, o cara, ele não foi nem capaz de entreter a ideia, nem capaz de pegar aquilo que poderia ser útil para ele. Aí a pessoa se fecha no coração, ela endurece o coração e ela perde a oportunidade de aprender algo novo. Então, a partir do momento em que você tem um coração muito subjetivo, sua comunicação vai ser subjetiva e você chega num teto onde você não pode passar além disso. Por quê? Porque é o teto da pobreza. É isso aí. Entende? Como é que você muda essa situação, então? Primeiro lugar, tenha um coração ensinável. Se você acha que você é muito cheio da certeza, é muito dono de si e tudo mais, cuidado. Você nunca sabe o bastante para que não possa aprender algo novo. Porque o tempo todo as coisas estão sempre mudando. O tempo todo. Se você quer crescer como pessoa, se você quer crescer em entendimento, se você quer melhorar, você sempre tem que deixar o fluxo fluir na tua vida. O que que é isso? A energia fluir. Então, vem uma ideia, não fica apegado a essa ideia, faz fluir. Vai testando com as suas ações. Você faz fluir com as suas ações. Então, no caso do cara que não queria aceitar que ele estava perdendo tempo vendo Netflix e poderia estar ganhando mais dinheiro, a vida é dele, ele faz o que ele quiser, né? Cada um tem a vida que merece. Agora, você que quer ter uma comunicação mais clara, coloca a mãozinha na consciência e vê, o que que eu estou fazendo que eu poderia estar fazendo diferente? Por que que eu tenho mal entendidos na vida? Por que que a minha comunicação, a pessoa não entende o que eu quero dizer? Por que que eu falo alguma coisa, mas a pessoa escuta outra e aí gera uma discussão ou simplesmente um contrato que não é fechado, uma negociação que não dá certo? Por quê? Pô, eu queria falar as coisas e as pessoas entenderem o que eu quero falar. Porque quando a gente fala algo que a pessoa entende, isso gera um link, uma conexão de coração com coração. E caso você não tenha percebido ainda, as pessoas têm fome de conectar com outros corações.
Existe um movimento que está acontecendo na Terra, tá? Isso aí é uma coisa mó complexa que eu estou falando aqui, mas é bom deixar registrado porque você acreditou nesse movimento que eu estou gerando aqui, do Expresso Clareza, você acreditou nesse movimento, então eu vou acreditar em você também. Existe um movimento que está acontecendo na Terra que vai culminar, ou seja, nos finalmente, vai chegar no que se chama de estabelecimento ou criação de um complexo de memória social. Que troço é esse, Carbone? Mais uma palavra difícil, tô de saco cheio de ouvir palavra difícil você falando. Então. Você vai ter que aumentar o seu vocabulário, você vai aumentar o seu repertório, cedo ou tarde, porque eu vou convidar você a se melhorar. Então não espere passação de pano para você não, tá bom? O que é complexo de memória social? É o seguinte, as pessoas elas estão cada vez mais se conectando com os corações e querendo manter essa conexão. Então imagina que hoje em dia as pessoas estão num nível de conectividade social tipo Bluetooth. Quando você tem uma conexão com alguém, quando você se conecta com alguém, é como se você pareasse o Bluetooth com aquela pessoa. E como é que funciona? Você pareia o Bluetooth e aí naquele momento vocês estão conectados. Depois daquele momento a comunicação cessa, vai embora. O que vai acontecer? Ao invés de ser Bluetooth, todo mundo vai estar na mesma rede Wi-Fi. Só que uma rede Wi-Fi de nível de coração. E futuramente todos terão uma comunicação mundial telepática. Se é para falar a verdade, então é isso que vai acontecer no futuro, certo? Significa que todo mundo vai ouvir os pensamentos de todo mundo o tempo todo? Não. Da mesma forma que você tem firewall no seu computador hoje, você vai ter outros mecanismos de defesa mental lá na frente, você entendeu? Mas essa é a tendência do mundo. E por que eu estou te falando isso? Porque a tua subjetividade, ela vai tentar frear esse processo. A tua subjetividade, ela vai tentar frear o seu processo de conexão de coração com coração. Porque ela sempre vai puxar para o egoísmo. A tua subjetividade sempre puxa para o egoísmo. Tá? Então, a partir do momento em que você passa a pensar no outro, ou seja, a ser altruísta, você se conecta com o outro. Não é só uma questão de empatia, mas é uma questão de conexão com outra pessoa. Upload e download. Você faz upload do quê? Das suas ideias, da tua frequência, do teu pulso psíquico. E você recebe o download do quê? Do pulso psíquico da outra pessoa também. Será que eu estou falando coisa avançada demais para você? Será que esse trem aí é bom para você ouvir, cara? Ah, que se dane, eu vou falar mesmo assim e não tô nem aí. Então, você recebe esse pulso psíquico da outra pessoa. Caso você não tenha percebido, o seu subconsciente, ele opera dessa maneira. E quando a gente fala de clareza na comunicação, a gente fala de subjetividade subconsciente, objetividade racional consciente. Você quer melhorar a sua qualidade de vida de maneira geral? Torne a sua comunicação sempre pautada na objetividade. Sempre, sempre, sempre. E como é que a gente pode utilizar métricas objetivas para pautar nossa comunicação? Use quantidades, tá? Por exemplo, quantidades de palavras faladas é uma métrica objetiva. Use fatores universais, como, por exemplo, microexpressões faciais são universais. Emoções são universais. Persuasão é algo universal, uma competência, uma capacidade universal. Paute a sua experiência, paute o seu aprendizado em fatores que são universais. Então, você quer ter uma comunicação boa, assertiva? Estude outras pessoas que fizeram uma comunicação mais assertiva, mais clara. E veja qual é a metodologia delas e monte a ssua própria. Não fica sempre papagaiando a metodologia das outras pessoas. Monte a sua. Você vê que eu citei Aristóteles aqui, mas, cara, eu não papagaio a filosofia do cara. Eu tenho um código de filosofia próprio meu. Então, como é que é o meu código de comunicação? Geralmente, a ideia é você adequar o seu repertório ao repertório da pessoa. Geralmente. Então, se você vai se comunicar com, por exemplo, uma pessoa mais simples, que ela não tem muito entendimento, você vai começar a usar gíria. Agora, o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo para você? Eu estou comunicando considerando você top. Eu estou entregando tudo para você. Tudo.
pensando em você como a pessoa mais bem requintada, mais top, mais de classe de todas. Agora, você quer que eu deixe essa comunicação mais crua? Muito fácil. Olha, você tem aquilo que é a sua opinião e você tem o que é a verdade, é o fato. Comunica só a sua opinião e você vai comunicar só o que é subjetivo. O fato vai ser o que é objetivo. Uma mensagem simplória. Então, às vezes, você simplificar demais, você perde um pouco da essência do negócio, tá? Outra coisa, tá? Isso aqui é uma introdução geral. Aí você pode pensar assim, nossa, cara, pô, que tema difícil, eu achava que era fácil. Você acha que é fácil se comunicar? Você acha que é fácil ter uma comunicação campeã? Não é fácil, eu te garanto que não é fácil. Mas sabe o que você vai ganhar tendo uma comunicação campeã? Tudo. Você vai ganhar negociações milionárias, você vai ganhar a prosperidade, a riqueza, a abundância, tudo na tua vida. E é engraçado porque é uma, é uma característica de pessoas que são bem-sucedidas. Geralmente vão falar que você é arrogante só quem está abaixo de você. Nossa, esse cara se comunica com arrogância. Não é arrogância, é confiança, é diferente. O que é confiança? É você saber do que você é capaz. O que é arrogância? Na visão de uma pessoa que está abaixo de você. Ela se sente incomodada com o seu brilho, incomoda ela. Porque o seu brilho mostra para ela que ela está cheia de imperfeições. E ela não aceitou essas imperfeições nela mesma. Aí ela denuncia você. Ah, apaga essa luz aí, cara. Deixa eu ficar com as minhas imperfeições aqui. Aí, na verdade, a pessoa se ilude, porque no escuro parece que não tem nada. Então é assim que são corações de pessoas que ficam falando, ah, mas fulano é arrogante. Ah, mas fulano, essa comunicação dele aí é muito difícil. Não, você que é burro, cara, na boa. Falei, entendeu? Pô, não entende nenhuma palavra que eu falo, cara. Pô, Carbone, assim você me ofende. Não, eu tô falando talvez uma verdade pra você. Se for verdade, você fica ofendido. Se não for verdade, você não vai ficar ofendido. Se você realmente for burro, isso vai te incomodar. Como assim o cara tá falando que eu sou burro? Vai te incomodar. Se você não é burro, você não é burro, então você não tem nada com isso. Você entendeu? Então, toda vez que você, sabe, tentar ficar se moldando para caber na subjetividade da outra pessoa, esquece. Você quer ter uma comunicação clara, você vai desagradar um monte de gente. Mas você vai agradar as pessoas certas. Esse é o ponto. Desagrade mais pessoas. Tá? Desagrade mais pessoas. E agrade as pessoas certas. Com o quê? Com objetividade. Então, a subjetividade, ela vai fazer com que a subjetividade vai fazer com que você agrade as pessoas erradas, agrade os escassos. O povo que adora viver em fantasia. O povo que ilude-se e se engana para não acordar na realidade. O povo que apaga a luz e fica lá assim de luzinha apagada, pensando, nossa, sou perfeito. Não tenho nenhuma falha, nenhuma assimetria. Acorda para real, velho. Percebe, constata os problemas que você tem e trabalha em cima deles. Ou pelo menos aceita e segue a vida. Sem ficar com essa carga, ai meu Deus do céu e tal. Você entendeu? Então, se você não entende palavras que a pessoa fala, vai estudar, vai ver o significado delas. Ah, eu tenho preguiça de ver isso. Então, vai se lascar. Pronto. A partir do. Olha só, isso é um estudo sério, tá? Existe uma correlação direta com o seguinte fator: menor vocabulário, maior incidência de crime e maior, enfim, vida de pessoa zoada, tá? Pessoa criminosa, traficante, a pessoa que, enfim, né? Vive uma vida de mediocridade e de escassez. Quanto menor o vocabulário. E quanto maior o vocabulário, maior a renda. Quanto mais palavras a pessoa sabe falar, mais a renda que ela tem. Em média, é isso. Então, você sabe falar muitas palavras, parabéns, você está numa tendência de ganhar mais. Se você tem um vocabulário de 10 palavras e é nós, é tudo gíria, e uma gíria quer dizer N coisas, então vai melhorar essa porcaria desse vocabulário e vai falar direito. Ao invés de ficar falando tudo errado as coisas. Por exemplo,
Vou dar um exemplo, só que uma minha professora de português me falou lá na 5ª série. Nunca fale vai de encontro. De encontro é assim, ó. Os dois na direção oposta. Vai ao encontro, aí é assim, ó, na mesma direção. Desde que eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, nunca mais esqueci. De encontro, tá indo contra. Ao encontro, a favor, na mesma direção. Então tá cheio de gente que fala errado, aí você pensa assim, né, mas pra quê? Não tem problema falar errado, se a pessoa entende. Ela entende a tua frequência, mas a tua frequência é uma merda, porque você fala que nem um Zezinho aleatório. Você fala que nem um Zé Ruela, pequenado. Você fala como uma pessoa pequena, que não tem repertório nenhum. Vai estudar, vai aumentar essa capacidade cognitiva, vai ser alguém nessa vida. Ao invés de ser só. É impressionante, você ouve as gírias que as pessoas falam, é tudo a mesma coisa, cara. Muda o ator, mas o script continua o mesmo. Nossa, parça, é embaçado isso aí, ô, tá louco, mano. Mano, é a mesma coisa que os caras falam, as mesmas palavras. Então muda um pouco, aumenta um pouco o vocabulário. E as pessoas têm um vício em recorrer sempre às mesmas palavras. Sabe? Em falar do mesmo jeito o tempo todo. As mesmas gírias. Pessoas diferentes falando as mesmas gírias, pelo amor de Deus. Sabe? É uma pobreza de espírito absurda. Então vai aumentar esse conhecimento, vai ser decente, pelo menos. Aí você quer ter uma comunicação clara, você precisa saber a diferença entre, por exemplo, miríade e gama. Como assim? Não sei nenhuma nem outra. Então, miríade é uma vasta amplitude, mas tem a ver com mirar, com ver. E gama? Gama tem mais a ver com a física, tem mais a ver com um leque matemático, ou seja, uma proporção matemática. Aí, de repente, você não sabe a diferença entre, por exemplo, potentoso e colossal. Cara, são palavras, você tem que aprender a diferença entre elas. Sabe o que acontece? É porque você não sabe dar nome às coisas que você sofre. É porque você não sabe só dar um nome. Você não precisa aprender uma palavra difícil. Pode ser um nome fácil, mas você não sabe dar nome às suas emoções. Aí você não se comunica com clareza porque você não sabe o que que é. Teve uma época que eu estava na faculdade. E olha só, eu tô te falando isso porque eu passei por isso. Isso serviu para mim, tá? Tinha uma época que eu não sabia dar nome a emoção nenhuma. Eu me considerava um analfabeto emocional. E eu estava lá tendo uma sessão de coaching com a minha professora, para você ver. E era de gestão de pessoas e tudo mais. E aí a gente estava lá batendo aquele papo salutar no final da aula. E ela tá falando assim, então, mas me fala uma coisa que você gosta de fazer, né? Ah, pô, eu gosto de, sabe, acordar cedinho de manhã, naquele friozinho, pegar uma fatia de bolo de fubá, aquele bolo de fubá feito no dia anterior, que ainda tá molhadinho, sabe? Na geladeira, assim, geladinho, nossa, delícia. Pega um café e toma um café comendo bolo de fubá e assistindo um vídeo no YouTube. Adoro fazer isso. Aí ela falou, que legal, e o que você sente fazendo isso? Nossa, eu sinto... Aí eu comecei a falar um monte de coisa. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, mas não dá nomes às coisas. Você estava descrevendo o efeito do sentimento em mim. Eu sinto que a vida passa a ter uma tonalidade muito mais legal. Eu sinto que, nossa, como se a vida ficasse mais fácil. Eu sinto que não sei o quê, não sei o quê. Ah, tá. Mas qual que é o nome da emoção que você está sentindo? Aí eu esforcei assim, pensa que você dá aquele espremendo, aquele pano para você limpar o chão, se espremendo a última gota, aí saiu a alegria. Aí falou, então, você se sente alegre. Foi difícil? Eu falei, foi. Então, isso é inteligência emocional. Quanto mais rápido você conseguir dar um nome para a emoção que você está sentindo, melhor será a sua qualidade de vida. E melhor será a sua gestão de pessoas. Aí fez assim a minha cabeça. Caraca, velho. Quer dizer que dar nome para as coisas vai melhorar minha gestão de pessoas, minha comunicação e tudo? Vai. Daquele dia em diante eu passei a querer dar nome em toda a emoção que eu sentia. E eu comecei a fazer um trabalho de anos, anos, anos. Dormindo, trabalhando, dormindo. Trabalhando, dormindo, Carbone. Sim, senhor. Trabalhando, dormindo. Trabalhando, acordado. Passando por experiências. Enquanto dormindo, pego, depuro essas experiências. O que é depurar? Processar, analisar. Aí, e vou aprendendo, aí vou vendo
o tipo de emoção que eu senti no sonho, qual foi a situação ativadora dessas emoções. Tudo isso para quê? Para eu criar um repertório vasto. É que nem uma inteligência artificial faz. Ela começa tosquinha, ela vai criando um repertório. Aí, quando vem algum input novo, ela já consegue adaptar aquilo para o repertório que ela já tem. Você passa uma vida inteira na sua bolha, sem ter nenhum repertório diferente do que você está acostumado a ter, e aí depois você acha ruim que as pessoas não entendem você. Não é que as pessoas não entendem, é que qualquer pessoa fora da sua bolha não vai entender. Então você tem que se comunicar com pessoas de qualquer bolha, e não só da sua. Aí de repente você foi criado numa bolha uma bolha que as pessoas, meu, não têm muita instrução e não querem ter, é isso. Esse é o destino delas. Agora, você vai deixar que o destino delas seja o seu também? Você entendeu? Então, clareza na comunicação nada mais é do que você falar o que é como sendo o que realmente é. Só que até você chegar nesse ponto, é um trabalho, hein, cara? Porque a tristeza em si é difícil quando você não tem essa prática, você dá um nome para a tristeza e você aumentar a frequência da tristeza para ela se transformar em alegria. É difícil, cara. Mas é lógico que é difícil. Tudo na vida exige esforço. À medida do teu esforço e o direcionamento, a canalização, a orientação do teu esforço vai determinar o teu resultado. Você quer realmente ser mais um medíocre? Você quer realmente ser só mais um número? Ou você quer ser alguém grande, você quer ser alguém importante, alguém que faz alguma diferença, que não seja... Ó, quer ver um exemplo? Para ficar mais claro isso que eu estou te falando. Imagina que você morre amanhã. Pum, acabou. Imagina que você tem uma esposa. Quanto tempo ela vai levar para ficar com outro cara? O quão substituível você é para tua mulher? E esposa vice-versa. Você é mulher, morreu amanhã, acabou. Quanto tempo o teu marido vai levar para arrumar uma outra esposa? A partir do momento em que você é igualzão a todo mundo, você é substituível. De nada adianta uma forma diferente de corpo, o que importa é a essência, o espírito, e é o acesso desse espírito à verdade. Você quer acessar a verdade? Então mergulha em quem você é. E depois faz essa ponte com os outros. Mergulhar em quem você é significa se confrontar com as ideias que você jogou para debaixo do tapete a vida inteira, que você recalcou. Mas isso é o que vai libertar você e outras pessoas. Então, se você é só mais um, se você só repete a programação que vomitaram na tua cabeça, você vai ser substituível. É por isso que você ganha o salário que você tem. Porque qualquer um pode fazer o que você faz. É por isso que a sua amizade é irrelevante para muita gente. Por quê? Porque você é só mais um cara que escuta a pessoa e é só isso. Agora, quando você começar a ser um cara massa, um cara que é insubstituível, um cara que quando a pessoa fala é incrível. Por quê? Porque você demonstra a sua unicidade, ou seja, aquilo que te faz único para as pessoas, aí sim você vai longe. Porque você não vai ficar querendo agradar ninguém. Não queira agradar ninguém. Manda todo mundo se lascar e vai seguir a sua vida e vai cuidar da sua vida e é isso que importa, entendeu? Agora, cuida da sua vida aumentando o seu repertório. A sua comunicação se tornará mais clara como consequência. Isso é só uma introdução. Eu acabei me alongando um pouquinho nessa introdução, mas é para você entender que é um tópico complexo, porque as pessoas tornam complexo. As pessoas criaram um megazord de subjetividade, um megazord emocional. Aí, para você voltar para o que é objetivo, nossa, é uns rodeios do caramba, porque você tem que passar por todo o labirinto dessas emoções e desses melindres das pessoas até você chegar no que é o fato de novo. Então, pelo amor de Deus, sabe? Seja objetivo. Ah, sabe, não fica querendo agradar a agenda política nenhuma. Manda se lascar. Que se dane a agenda política, cara. Ah, mas e o que vão falar? Foda-se o que vão falar, sabe? Com o perdão do termo, mas foda-se duas vezes, entendeu?
Dane-se o que vão falar, não importa se os outros vão criticar a sua opinião, sabe? Os outros não valem nada, não tem relevância nenhuma na tua vida. O que importa é você estar honesto e congruente com o teu coração. É você estar apontando na mesma direção do teu coração. E se os outros reclamarem e se achar ruim, foda-se eles, cara. Você entendeu? Foca em você, em melhorar você. E aí, depois que você estiver melhor, vai encontrar a tua turma. E para de andar com esse bando de fracassado que você anda hoje. Você anda com um bando de fracassado. Uns caras que não agrega nada na vida de ninguém. Um bando de parasita energético. Sabe? É só parasita, é só pessoa que não agrega nada. É só reclamão, é só escasso. Vai andar com gente que vai edificar a sua alma. Para de andar com esse bando de lixo aí, meu. Anda com gente de verdade. Você entendeu? Aí sim você vai melhorar. Então, o teu ambiente vai determinar o nível da comunicação que você tem. Aí você só anda com um cara tosco. Como é que você quer ser alguém grande, alguém decente? Vai andar com gente decente, cara. Vai procurar. Você tem internet aí, tá cheio de lugar com gente da hora pra você ficar. Você entendeu? Então, foca na objetividade. Nos próximos vídeos, eu vou mostrar alguns exemplos de como é que a gente pode transformar isso na prática, tá? E se você está ofendido, que bom, significa que o seu orgulho ficou em evidência. Só se ofende quem tem algum orgulho aí no meio, tá? E se você tem orgulho, destrói esse orgulho antes que seja tarde, antes que a vida te destrua e antes que a inteligência infinita, Deus, abata o orgulhoso, tá? O orgulho vem antes da queda, lembre-se sempre disso. Por enquanto é só, vejo você no próximo vídeo.